Fala galera, muito bom dia! Bora aí para mais uma semana. Hoje a gente começa um pouquinho mais tarde, é terça-feira. Vamos falar aí sobre índice, dólar, contexto para day trade. Hoje, terça-feira, dia 16 de novembro. Bora lá então, deixa eu colocar aqui no meu gráfico para vocês. Estamos aqui no gráfico do índice, estou no diário, né? E interessantíssimo o que aconteceu na sexta-feira. Na quinta a gente fechou primeiro, depois de muita queda, né? Muitas barras abaixo da média móvel, a gente fez o primeiro fechamento acima da média. E como de esperado, a gente foi e reverteu esse fechamento de cara, né? Então na sexta-feira os vendedores tomaram conta do mercado aí, já abriu com gap de baixa, seguiu a tendência até o fim do dia, mostrando que a tendência de baixa ainda é forte, né? Era bem provável que o primeiro fechamento em cima da média móvel fosse vendido e de fato foi. Então, pelo contexto do diário, eu acredito que a gente pode vir buscar novas mínimas, tá? Por quê, Gabriel? Porque a gente está em tendência de baixa, obviamente, e um reteste de fundo é provável antes de a gente conseguir novas altas. Então, obviamente, estou falando do contexto do diário, né? Isso aqui pode demorar bastante para acontecer. Mas eu acredito que o reteste, pelo menos do fechamento dessa barra 209, é provável. Então a gente pode vir até aqui, fazer um pullback e tal, ou se romper, né, e ir embora para baixo. Mas para o dia de hoje, para a barra do diário de hoje, eu acredito que em novas quedas, visto que a gente reverteu esse fechamento em cima da média móvel, pode corrigir. Porém, esse reteste de fundo pode ser ou perder no fundo, ou uma mínima igual, ou uma mínima mais alta. Caso for uma mínima mais alta, a gente pode deixar aqui uma LTA. Então ele pode vir, retestar e daqui uns dias, sei lá, amanhã ou quinta ou sexta, a gente reverter aqui para alta novamente. Isso aqui formar uma lateralidade ou até mesmo uma pequena reversão, né? Então vamos aguardar aí para ver o que o preço vai fazer. Mas para o dia de hoje, pelo contexto do diário, eu ficaria com isso. Nos 60 minutos, a gente fechou aqui. A gente tem essa bandeira de queda, esse canal amplo em forma de bandeira de baixa. A gente teve até um overshoot aqui, ó, da linha de canal, e aí a gente imediatamente já caiu. Então, em canais amplos, normalmente a gente rompe a linha de tendência, por isso eu aguardo aqui umas novas quedas, né? Até porque isso aqui nos 60 minutos também pode ser um topo duplo, ó, esse topo com esse topo, um topo duplo com um topinho um pouco mais baixo. Pode ser? Pode ser, Gabriel. E aí a gente pode arregaçar para baixo, né? E nos 5 minutos também, se a gente for analisar, a gente também fechou com uma bandeirinha de baixa. Então, na minha opinião, todos os time frames estão alinhados aí para quedas, tá? Todos os time frames alinhados para quedas. A gente perdeu a linha de tendência aqui, que confluencia com a linha de tendência lá dos 60 minutos, a gente pode iniciar uma nova tendência de queda, né? Um novo swing, uma nova perna, enfim, uma nova queda aí mais acentuada. Gabriel, mas tudo que você está falando estiver errado e o troço subir, obviamente a gente também tem alvos, né? Se a gente subir, eu ficaria ainda com esse canal de alta traçado aqui nos 60 minutos, que eu acho que pode ser um bom guia. Deixaria até a linha central dele traçada. Olha só, ficaria até com isso. Caso o índice não perca a linha de tendência e faça novas altas, a gente pode vir, eu acredito que no dia de hoje, no máximo até essa região aqui, que é uma região bem interessante, o reteste do topo, tá bom? Então eu ficaria com esse cenário para o índice, eu acho que é o mais provável de acontecer, porém novas quedas eu acho mais provável. No dólar, galera, é o seguinte, se a gente analisar o dólar pelo diário também, a gente chegou numa retração aqui de 50%, o dólar fez exatamente o que a gente esperava nos últimos dias. Para quem acompanha nossas análises de abertura, que faz alguns dias que a gente falou dessa wedge bear flag aqui, ó, nesse topo, com esse topo, rolou um overshoot da linha de canal aqui em cima, e eu tracei esse fibro para medir a amplitude da wedge, dizendo que o wedge nos traz um panorama de correção profunda. Uma correção profunda de 50% é bem provável, e é exatamente o que aconteceu. Ele praticamente tocou 50% de toda a wedge aqui, deve ter faltado, sei lá, alguns ticks, e deixou um inside bar corpo de alta, uma boa barra de sinal para quem está pensando em novas altas. Depois de duas pernas de correção, que era o esperado. Lembra que a gente falava em outras aberturas que o dólar poderia corrigir em duas pernas? Foi exatamente o que aconteceu. E essas duas pernas chegou no alvo. Qual o alvo, Gabriel? Se a gente for medir aqui em corpos, olha só. A projeção da primeira perna em corpos para baixo deu exatamente ali. E aí o dólar completou o seu alvo exatamente nos 50%, confluenciando também com essa linha de tendência. Ó. Então, na minha opinião, o dólar tem tudo para subir hoje, pelo menos para retestar a média móvel. Se a gente retestar a média móvel,
a gente está falando do fechamento de sexta-feira até a média aqui de aproximadamente uns 70, 75 pontos. Então, pode ser um dia aí de alta bem interessante aí, quem sabe até um pouco mais. E Gabriel, e se tudo que você está falando estiver errado e o troço descer? Aí a gente obviamente engrena novas quedas, né? Porém, eu acho que se a gente for cair antes, a gente vai talvez montar um TTRzinho, uma lateralidade. Porém, se for o caso de romper, eu aguardaria sinceramente aqui um bom rompimento, depois um reteste aqui da mínima aqui dessa barra 214 para novas quedas, tá? Então esse é o cenário do diário. Se a gente for olhar pelos 60 minutos, a gente está num canal amplo de queda. Deixa eu apagar esse FIBO aqui. A gente está num canal amplo de queda. Esse canal amplo aqui, ó. E a gente está na linha de tendência rompendo ela. Então seria bem interessante um pullback na linha de tendência para assim fazer novas máximas. Então, no 60 minutos também, eles nos mostram que a gente pode ter novas altas, porque normalmente em canais amplos a linha de tendência em que é rompida, como já aconteceu na próxima sexta-feira, eu gosto mais de esperar um pullback na própria linha para depois o preço subir de fato, tá bom? E se a gente olhar pelo panorama dos 5 minutos, idem, né? A única coisa que me deixa um pouco desconfortável para novas altas dos 5 minutos é que a gente pode ter formado um topo duplo aqui. E aí esse troço voltar a cair. Mas esse topo duplo pode nos trazer apenas para um pullback na linha de tendência e depois ele voltar a subir aqui. Por isso que eu acho que é bem interessante a gente aguardar um pullback na linha de tendência, ver o comportamento dele na linha de tendência. Porque caso ele voltar para dentro do canal amplo, olha só, fizer um pullback, romper, pullback por baixo da linha, ele pode devolver tudo, né? Obviamente. Então tem que aguardar o price action, mas eu tenho esses dois cenários que eu acho que são os mais prováveis para o dólar no dia de hoje. Beleza? Então é isso que eu tenho aí para vocês. Desejo aí um excelente dia de trade a todos. Espero que vocês operem para operar bem. Lembre-se sempre disso. Nenhum trader profissional opera pensando em grana, pensando em pagar as contas, fazer um trade lá para resolver algum problema que eu tenho. Enfim, não é assim que se opera. A gente tem que operar de forma profissional, seguindo o gerenciamento. Beleza? Então, se esse vídeo foi relevante para você, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para dar mais combustível para a gente querer fazer mais vídeos como esse e outros vídeos, como o Luizô montou um replay lá muito legal para quem não assistiu, assiste lá que está aqui nos vídeos do YouTube, tá bom? Compartilhe com seus amigos e a gente se vê aí na próxima abertura de mercado, no caso da manhã. Para quem é da sala ao vivo, a gente se encontra daqui uns 15 minutos. Beleza? Abraço e a gente se vê.